Saudações a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no feriado 7 de setembro, independência do Brasil, 200 anos. E nós aqui trabalhando, recebendo amigos, amigas sempre especiais, e não poderia ser diferente hoje. Tivemos que abrir essa agenda no feriado, porque a nossa convidada, ela é uma super agenda muito ocupada. E ela vai se apresentar, vai explicar isso tudo. Hoje nós vamos conversar com Kedma Brito. E vocês vão ver quanto conteúdo, quanta entrega. Então vamos lá, sem perda de tempo. Vamos começar de forma toda especial a nossa live de hoje. Bom, gostar muito de todo o conteúdo. Seja bem-vinda, bom dia, a paz do Senhor. E nós estamos já ao vivo. Muito bem. Essa roupa branca aí já é para criar conexão? Exato. Bom dia. Não programou nada, né? A gente não programou. Kedma Brito ao vivo, feriado 7 de setembro, obrigado pelo seu tempo, pela sua agenda. Aí para assistir. Eu não sei onde você está, não sei como é que está o clima em Nova York, não sei se é em Dubai, não sei se é na França, mas é sempre um prazer receber você. Seja muito bem-vinda. O espaço é todo seu. O prazer é todo meu. É um privilégio estar aqui nessa estante. A gente vem combinando esse encontro há alguns dias, né? Só que aí acabavam se desencontrando, mas o bom feriado está aí para isso, né? A gente aproveita esse 7 de setembro, numa manhã linda dessa, para a gente poder conversar um pouquinho e compartilhar tanto conhecimento. Verdade. Kedma, eu tenho que respeitar o seu horário, sua agenda, o feriado, então eu vou logo direto ao ponto. Esse tempo todo aí de caminhada no seu trabalho, na sua formação, o que me chama a atenção, né? Essa diversidade aí de ambientes que você precisa trabalhar, precisa fazer suas entregas. E a gente combinou assim, vamos conversar um pouco sobre isso, sobre o saber ouvir, né? E saber entender. Então eu quero entender o saber ouvir. E acredito que trouxe a pessoa certa. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no canal da Estante Digital. Essa live vai ficar gravada depois lá no meu canal, o canal da Estante Digital, Davi Vieira. Então, a gente vai conversando. Eu espero que aconteçam outras vezes, que existam outros feriados aí, quem sabe 2 de novembro, 15 de novembro. A gente não consegue se falar. As férias. Primeiro, fala pra gente onde é que você está hoje. Conta pra gente onde é que você está hoje e depois aí fique à vontade que o tema é seu. Saber ouvir e saber entender. Tá bom. Hoje eu estou no interior do estado, né? Vim porque ontem eu estava, na verdade, desde segunda-feira eu estou, né, resolvendo uma questão pessoal, uma questão familiar. E aí aproveitei e dei uma esticada aí no feriado, né? Eu estou no interior do estado do Rio de Janeiro. Bom Jesus do Itabapuana. Bom Jesus do Itabapuana. Você legal. Saudações aí. Está no Espírito Santo. A cidade de Vila Velha saúda, então, a todos aí em Bom Jesus de Itabapuana. Muito bem. Quem nasce em Bom Jesus de Itabapuana, como é que chama? Boa pergunta. Eu acho que é bom jesuense. Bom jesuense. Muito bem. Então, a todos os bons jesuenses aí nesse feriado, um grande abraço. Nós estamos de branco aqui pela paz, então muita paz aí em Bom Jesus de Itabapuana. Isso aí. Engraçado que o tema é saber ouvir, né? E entender as necessidades do cliente. Não sei se eu já posso ir entrando no tema, se eu tenho a liberdade. Fica à vontade, o espaço é seu. Mas ontem eu pensando sobre isso, e é algo que a gente trabalha no dia a dia, mas quando a gente fala assim, olha, você precisa saber ouvir o seu cliente, nos dá o entendimento de que o cliente vai chegar e já vai falar tudo que ele quer, tudo que ele precisa. Então a gente só
precisa saber ouvir. O meu papel é só ouvir, né? Então, seria o melhor dos mundos o cliente chegar e saber exatamente, às vezes, o que ele quer. Mas nós, como um bom atendente, um bom ouvinte, a gente precisa, em muitos casos, fazer a pergunta certa, né? Fazer perguntas abertas para... Às vezes, o próprio cliente ele não sabe o que ele quer. Ele precisa... eu preciso ir lá na loja. Vou dar exemplo porque é o meu ramo, né? Eu quero ir na loja para comprar um televisor. Bacana. Televisor. Mas ele não sabe exatamente qual o televisor que vai melhor atender para o espaço que ele tem na sua casa. Né? Se vai ser para uma área interna ou para uma área externa, porque aí eu preciso direcionar um televisor que tem uma tecnologia que comporta. Ele quer usar esse televisor para comércio ou vai ser para sua residência? Então, o cliente ele não chega com essas respostas. Então, apenas ouvir o que ele veio buscar, pode ser que nem sempre eu vou atendê-lo da melhor maneira possível. Então, o saber ouvir ele veio comprar um televisor. A partir daí, eu começo a fazer as perguntas certas. Mas seria para o senhor ou para presente? Porque se for para ele, aí eu começo a perguntar, mas em qual local o senhor quer colocar esse televisor? Se for uma TV para ele colocar no quarto, não pode ser uma TV muito grande, porque vai perder aquele aconchego e aquela luminosidade no quarto, vai ficar desconfortável. Porque a proposta de uma TV no quarto, ela não tem aquela luz muito forte, né? Então, uma TV menor, dependendo do tamanho do quarto, claro, uma TV um pouco menor, para poder apenas você, enquanto está descansando, ter uma televisão lá meio ambiente. Já é para sala? Na sala não, a luz pode estourar, porque você quer receber lá amigos, familiares, momento em cinema com a família, né? Fazer uma social com os amigos, para quem gosta de bom futebol. Pipoca, né? A pipoca, o futebol, né? É muita coisa. Só que os clientes, quando eles chegam até a loja para comprar o seu produto, não necessariamente ele sabe desses detalhes. Que existe um televisor certo para cada ambiente, para cada destino. Então, por isso que o saber ouvir, eu ouvi a Dona Maria, vai além do que só ouvir. Eu fazia as perguntas certas, né? E aí a gente tem até uma técnica bem interna, que a gente chama de MAP, né? Que a gente precisa... MAP, que é uma forma de sondar. O que é o MAP? Primeiro, qual é o motivo da compra? Que é o M, né? O M significa motivo. A Dona Maria veio comprar por quê? Quais são os motivos? O que incentivou a Dona Maria entrar na nossa loja para comprar esse televisor? Então, são várias coisas que trazem até a loja. Às vezes é sua primeira experiência, está saindo da casa da mãe, está indo construir a sua casa, e aí ela veio para poder comprar um televisor, vai ser sua primeira experiência na sua casa nova. E eu preciso entrar nesse momento emocional com ela e conduzir a melhor TV. Verdade, só que tem clientes que às vezes ele veio comprar, ele já tem a sua casa, já tem a sua experiência, está reformando, ou às vezes é porque a anterior deu defeito. Então eu preciso saber o que motivou ela a vir à loja. Então, quando eu sei o que motivou, eu começo a criar um vínculo de relacionamento para eu, inclusive, não vender só o televisor. Né? Eu posso vender. Verdade, né? Porque a Dona Maria não sabe, mas para ela poder fazer aquele sonsaço de cinema, já que o motivo da compra é que ela quer proporcionar com a família momentos em cinema, um som de bar vai dar um som incrível. Então, por que não ter o televisor e o som de bar para proporcionar esse cinema? E existe cinema sem pipoca, Davi? Não tem. É verdade, então, ela quer um momento em cinema com a família,
Por que não uma pipoqueira, aquela que sai a pipoca assim já prontinha, deixa ali do lado na sala, assim É embaixo? verdade. Imagina como vai ser memorável esses encontros em família com cinema. Eu, se eu fosse criança, tivesse sendo criada num ambiente desse, eu ia ficar pro resto da vida lembrando que enquanto É eu verdade. É então, você verdade. entra numa linha de relacionamento com o cliente que é muito importante. Então, por isso, o motivo da compra, do MAP. Do MEP. Em seguida, eu preciso entender o seguinte: o que a senhora espera? E aí, o E vem de expectativa. As expectativas, Expectativa. né? Quais são os seus gostos? Quais são as suas preferências? Por exemplo, o senhor tem uma marca preferida? Sabe? Tem gente que é apaixonada na marca X, né? Isso é verdade. Não precisa entrar nomes de marcas aqui, fazer o merchan do momento, mas eles estão. Não, não. Merchan é só quando eu estou com a Jaqueline Mendonça, que ela conhece tudo de Merchan. Aí é. Isso aí. Então, então, eu preciso entender quais são as expectativas, o que ela espera desse produto. Ah, você vai comprar um guarda-roupa? Como que você imagina o seu guarda-roupa? Ah, Kedma, eu quero um guarda-roupa que seja branco, de 2 portas ou 3 portas, que tem espelho na frente. Opa, a expectativa, que seja porta de correr. Então, eu já sei qual é a expectativa dela. Porque quando você Verdade. sai de casa, você já imagina como que você quer o seu guarda-roupa, né? É Ah, verdade. 3 portas, que seja lá com espelho na porta, da cor branca, para combinar com a minha cabeceira, que é cor branca. Como que eu ouvi o meu cliente se eu não sei nem quais são as preferências dele? Então, como eu vou direcionar melhor o produto? Então, saber ouvir é fazer as perguntas certas para conduzir o cliente a saber falar o que ele realmente quer. Então, eu preciso conduzir para ele o melhor produto. Então, eu quero um guarda-roupa na cor branca, então vou conduzir. Voltando no televisor, quando eu falo de quais são os gostos de preferência, eu quero a marca X e eu gostaria de que fosse a polegada Y. Só que aí ele me disse que ele quer por exemplo, 32 polegadas. Certo. Se eu só ouvisse o meu cliente e vendesse a 32 polegadas, pode ser que esse meu cliente, quando chegar em casa, ele não vai ter o sentimento de satisfação. Porque ele vai chegar em casa, a sua sala é de 5 metros quadrados, uma parede enorme, e aí ele tem intenção de receber muita gente na sua casa, Muita que ele gente. gosta de receber família, que ele gosta de receber os amigos, assistir aquele futebol. E aí ele tem uma TV de 32, a sala super pequena. A expectativa, ele imaginava que ele queria uma TV de 32. Só que conversando com ele, descobrindo qual é o ambiente, mas quantos metros mais ou menos tem a sua casa? E aí eu percebo que 32 não é a TV ideal para o espaço dele. O ideal seria aí a partir de 43, enfim. Só que, claro, aí onde vai o terceiro conceito do MAP. Para eu fazer essa conversão de uma TV de 32 para ele levar a partir de 40, eu preciso logo entender o potencial do meu cliente. Potencial. Ok. Isso. Então, MAP, ele significa motivo, expectativa Motivo, e potencial. expectativa e potencial. Isso. Muito bom. Então, E, eu posso... olha só, muito interessante, porque o momento atual é muito presente isso, né? Cada vez mais o cinema em casa, né? Com diversos canais aí possibilitando isso. Um ano de eleição, então muita gente voltado novamente para as imagens. E Copa do Mundo, né? E Copa do Mundo. Então, mais do que uma live, já é uma consultoria. Senhoras e senhores, depois eu vou cobrar aí, começar a cobrar o ingresso aí para a consultoria com Kedma Brito. Excelente, Kedma, muito bem. Vamos lá. Aí eu tenho, então, o potencial do cliente. Isso. Eu Fala um preciso pouquinho mais sobre isso, então, para a gente. do meu cliente. E aí, como que eu sondo isso? Como saber qual é o potencial dele? E aí a gente vai perguntar, quanto você quer pagar? Essa pergunta não é certa. E aí? Indelicada.
Todo errado. Em pleno feriado, você abre espaço para me atender, eu te pergunto, quanto você quer pagar? Quer pagar. E aí outra coisa, quer pagar ainda, tudo tem ainda o menor som. Pior ainda é quando a pessoa pergunta, você pode pagar quanto? Então dá uma sensação de falta de potência, né? Isso que a gente tem que equilibrar. Limitação. E aí essa pergunta de quanto que ele tá, qual é o potencial, eu faço a seguinte pergunta: Davi, você está disposto a investir quanto nesse seu televisor? Né? Quanto que você está disposto a investir? Porque eu não estou falando de condição de pagamento, eu estou falando quanto que você orçou, quanto que você vem programando para poder comprar esse seu televisor. E normalmente, aí, é claro, eu estava entrando numa outra linha aqui, já falando logo de negociação, mas já estava entrando numa outra vibe aqui. Já estava... Não tem problema não, não tem problema não. A gente gosta muito desse tema. Então, eu logo quanto que está disposto a investir, qual seria a forma de pagamento ideal. Então, logo eu entendo que ele tem condição de levar, inclusive, uma TV de 55. Então, por que não oferecer uma TV de 50, 55, 50 para ele? E que dentro de parcelas que consiga pagar dentro da condição de pagamento. Então, logo, eu descobri o motivo da compra do meu cliente, o que trouxe ele. Ele quer proporcionar momentos em cinema com a família. Qual era a expectativa dele? Ele esperava que fosse uma TV da marca X de 32 polegadas. Só que eu superei essa expectativa dele. Ele queria de 32, levando uma TV de 50 dentro da condição de pagamento dele. Então, logo eu tenho um cliente que saiu de casa, deixou combinado com a família que ia chegar com uma TV de 32. E daí a pouco ele chega com uma TV de 50. Então, ele supera a expectativa dele e de todo o seu familiar. Da família, né? Da família. E aí eu falo para esse cliente assim, imagina agora, sabadão, domingo, né? Vamos para um domingo, que normalmente futebol é no domingo. Você recebendo toda a sua família e essa TV exposta. Então, o cliente, ele gosta de saber que ele está sendo assistido, porque eu dei atenção para ele. Eu estou fazendo ele imaginar algo que ele veio procurar, sabe? E aí... O mais incrível de tudo é que quando eu descubro o motivo da compra do meu cliente, por exemplo, ele veio comprar uma TV porque ele está reformando a casa, né? E aí eu vou pegar até um outro produto para a gente poder entender um pouco melhor. Digamos que a dona Maria ela veio comprar um fogão, né? Veio comprar um fogão, porque... E aí o motivo da compra é porque o forno dela... muito ruim. O motivo da compra é porque o forno dela não funciona e a dona Maria ela sempre utiliza o seu forno, né? Então ela veio comprar um fogão onde o motivo da compra é que o forno anterior não funciona e não vale a pena consertar. Eu quero frisar exatamente esse aspecto que você está falando aí. Que, na verdade, até eu mesmo, né, como consumidor, minha esposa, na verdade... A gente até gosta de comunicar isso aí, sabia? A gente gosta de falar, por exemplo, a minha churrasqueira nova, né? Você falou aí, a minha pipoca. Eu acabo contando que a minha esposa gosta muito de assistir filme, que você falou da pipoqueira, até um sinal. Quando tira a pipoqueira, vai ter filme hoje. Então, eu só quero frisar que se houver realmente essa atenção, né? Essa intenção de ouvir, na verdade, Kedma, todos nós gostamos de nos comunicar. Sim. Né? Se a gente sentir a vontade, se criar essa conexão, se todo mundo vier de roupa branca, aí cria essa conexão, esse espaço, e é verdade mesmo, o cliente comunica, ele fala do projeto dele, ele conta, né, se ele mora sozinho, se ele tem família grande, se são filhos se são, separados, a visita dos filhos, e até conta lá do cunhado, do genro. É muito interessante isso aí mesmo. Nós somos, assim, carentes dessa comunicação, né? E quando fala de família, aí é verdade, a gente comunica mesmo assim, conta a história, a festa, o aniversário, o que vai acontecer. E você muito interessante isso, gostei muito. Um vínculo de relacionamento. O Davi não é só mais meu cliente.
O Davi é um cliente amigo, né? E claro que é um termo que a gente não costuma usar, a gente costuma dizer assim, olha, fideliza o seu cliente, né? O Davi vai se tornar o meu cliente fiel. Porque o Davi, a partir de agora, quando ele retornar para sua casa, ele vai sempre pensar, a Kedma é a minha vendedora. A próxima vez que eu precisar comprar uma cama box, quando eu precisar comprar qualquer outro produto que seja, eu vou lembrar na Kedma, porque já foi criado um vínculo lá no, né? E aí, voltando lá a questão do fogão, do exemplo que eu ia trazer, porque a gente sempre fala de motivo. Ah, descobre o motivo de compra do seu cliente. Porque o cliente ele está disposto a dizer. Só que nem sempre ele diz, ele precisa dessa investigação. Por isso que a gente fala que a venda é muito consultiva. Atender consultivo, consulta o seu cliente. E aí eu descubro que a dona Maria veio comprar o fogão porque o forno deu defeito, tá tudo certo. Só que conversando um pouco mais com a dona Maria, eu descubro que existe um motivo principal da compra. O motivo principal da compra não é porque o forno queimou. O motivo principal da compra é porque ela queria usar o forno para fazer uma lasanha, a última lasanha para sua filha que vai embora para os Estados Unidos. Então eu percebo que não é só o forno que ela quer usar. Existe algo por trás disso. Às vezes ela quer comprar esse fogão porque o forno queimou, motivo da compra. Mas o motivo principal da compra, que aí é voltado para o emocional, é o motivo principal da compra é que ela ama receber os netos no final de semana. E já é tradição ela fazer aquela broa de fubá. Né? Fazer aquela broa. Então, existe algo emocional por trás disso. E quando eu falo, eu percebo isso, aí eu já falo para Dona Maria, imagina seus netinhos, né, chegando no final de semana, sabadão, e comendo aquela broa que só a senhora sabe fazer. Então, porque é isso que ela, é esse relacionamento, esse vínculo que ela não veio buscar só o fogão para comprar porque o forno queimou. Ela veio buscar um fogão para continuar proporcionando aqueles momentos com os seus netos. Então, por isso que o saber ouvir é muito importante, só que os clientes, eles não vêm com as respostas prontas. Eu, enquanto consultor, quando eu estou atendendo, isso aí não é só para o varejo, não. Para o varejo de eletro, enfim. É para todos os ramos. Um cliente que veio para uma clínica de estética, um cliente que veio comprar uma roupa. Sabe uma coisa muito interessante? Eu fui comprar um tênis, né? Vou lá na marca X, vou comprar um tênis. E aí, eu chego lá, compro um tênis que preço, tá tudo ok, cabe dentro da minha condição de pagamento, é lindo o tênis, e fui. Só que a pessoa que está me vendendo o tênis, ela não perguntou qual é o fim. Porque se eu comprar um tênis para poder fazer uma corrida naquele calçadão da praia de Itaparica maravilhoso, onde a gente mora... Maravilhoso! Eu tenho que ser um tênis que ele tem um solado meu que é amortecedor, para quando eu correr, né, e ao longo de um período não me proporcionar problema de coluna. Já que se eu for comprar um tênis para eu poder fazer uma academia, onde eu vou pegar peso, né, um crossfit que, né, eu não é só passar, tudo mais, então, essa coisa. Ter resistência, eu preciso ter um solado mais firme, um solado, né, mais durinho, vamos dizer assim. Já que se for um tênis para eu poder passear no shopping com a família, aí já é uma outra proposta. Então, o cliente, ele sabe chegando disso, sabe? Ele chega na loja sabendo disso? Não. Por isso que a venda, ela precisa ser muito consultiva. Não basta eu apenas ouvir o Davi. Eu preciso entender as razões que fez com que o Davi comprasse. Então, saber ouvir vai muito além de só ouvir o cliente, claro, e dar muita atenção. O saber ouvir é eu entendi o que ele precisa, mas deixa eu entender se é isso mesmo. Porque às vezes ele tá falando, como eu dei o exemplo, né, do tênis. Eu quero só um tênis. Beleza, você que é bonito, pode levar. Mas ele tá levando um tênis que é certo que daqui uns dias vai causar problema de coluna. Então, por isso que tem que ser muito... É verdade. O material, a pessoa que se propõe, por exemplo, a caminhar, agora está vindo de chuva, né? A minha academia agora é bem pertinho aqui de casa. Então, desço o dia
Tem dia que está chovendo, está tudo molhado, eu volto com o tênis molhado, então se não for resistente, realmente vai ter problema. Agora, eu quero, dentro desse contexto, eu quero fazer uma pergunta um pouco mais direcionada. Quando você sai para comprar um tênis, você consegue ser só a Kedma Brito ou você continua sendo a Kedma Brito consultora? Você fica analisando, você analisa mais o produto ou você analisa mais o vendedor? Boa pergunta. Você não consegue desligar essa chavinha, porque sabe uma coisa que eu acho que eu sempre falo na empresa e pessoas que são próximas a mim sabem. Quando você começa a entender o mundo de atender o cliente, quando você começa a entrar no mundo de o que é, sabe, a importância que o cliente tem para o seu negócio, ele não é um departamento, começa a viver, a ser uma cultura sua. Cultura. É uma cultura. Então, eu sempre brinco que eu faço parte de um departamento que ele é totalmente voltado para os nossos clientes, claro, para a nossa gente e para os nossos clientes, que eu falo que mesmo eu mudando de departamento, eu vou continuar com essa cultura. Então, quando eu entro numa loja para poder comprar algo, ali tem uma cliente, né? Muito tranquila, por sinal. Sou uma cliente muito tranquila. Eu vou perguntar para o Pacheco, hein? Eu sou uma cliente muito tranquila e, ao mesmo tempo, eu fico analisando. Eu analiso muito e pego isso, porque a gente começa a analisar. Eu não sou o tipo de que eu dou meio que uns feedback. Não, eu vejo e tal, e saio. Às vezes, quando a pessoa meio que, né, às vezes algumas coisas eu faço, olha, né, mas eu não prefiro não me envolver, só ouço muito, porque é algo que já está entranhado. Eu não consigo desligar e não prestar atenção em algumas coisas positivas, que tem coisas muito bacanas. É verdade, a gente pode elogiar. E algumas coisas que precisavam ser corrigidas. E o que eu faço com isso? Para mim é insumo, é material para eu voltar na segunda-feira para o meu trabalho e falar, não faça isso. Ou, é verdade, pesquisa, né? Ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho. Então, eu, enquanto cliente, eu não consigo desligar porque é algo que já está entranhado. Um dia, né, se for da vontade de Deus, eu sair desse ramo e ir para um outro momento, porque quando você fala de atender cliente, você está falando de público. E onde que você vai que você não vai ter um atendimento ao público? É verdade. Né? Mesmo que você queira. O processo de venda acontece em todo local, né? Em todo local você está vendendo. Isso, então é uma cultura. Então eu não consigo desligar. E ali, quando eu vou comprar um tênis, tem sim a Kedma cliente, muito paciente, mas também muito, muito analítica. Eu vou deixar isso para me confirmar domingo na Escola Bíblica Dominical. Vou sentar do lado do Pacheco e perguntar, Pacheco, é verdade? Ele vai confirmar. Não, é interessante porque muitas coisas desse sentido, na verdade, eu deixo muito para a Marta resolver. Eu disse, Marta, ouve. E a Marta é muito esperta nesse sentido, assim, muito inteligente para essa percepção toda. Então, a antena dela é melhor do que a minha. Então, Marta, recolhe todos os dados e depois você me passa. E é muito interessante. Agora, Kedma, você falou do guarda-roupa e do espelho, né? Esse saber ouvir, ele também ele permite ao profissional esse direcionamento de alguns entendimentos, por exemplo, a paixão da mulher pelo espelho, o homem, essa coisa da paixão dele pela churrasqueira, né? Eu percebo isso assim, a mulher fala assim, a minha cozinha, o homem fala, a minha churrasqueira, né? Eu tenho vários amigos apaixonados por isso, até brinco lá na igreja, eu falo assim, vai ter churrasco? Então, essa percepção de situações pontuais, esse entender a partir até de aspectos culturais mesmo, por exemplo, o amor do capixaba pela muqueca, né, é muito natural, o amor do paraense pelo açaí. Esse entendimento, essa percepção, ela exige que nós que atendemos já tenhamos isso também, esse estar preparado para ouvir, envolve também um pré-conhecimento do mercado, do cliente e tudo mais.
Como é que funciona esse se preparar para saber ouvir? Bacana. A gente percebe que algumas coisas são meio que padrão, né? Como você, Padrão. se tem um casal que vai comprar um televisor, a gente percebe que a empolgação do homem é um pouco maior, né? Que ele é a pessoa que tá desejando aquela compra. Claro que a mulher gosta de ter uma boa televisão, né? Mas você percebe que quando é algo voltado para tecnologia, é mais Tecnologia. o público masculino. Agora, quando você vai falar aí de uma boa cama box, de um guarda-roupa, de uma cozinha, e aí você percebe que o casal tá lá e você percebe que o brilho nos olhos está na mulher, né? Então, o Certo. que a gente faz? Se tem um casal para comprar um televisor, claro que existem exceções, tá? Claro. Havia homem que vai para porque ele quer ter sua cozinha perfeita. E aí o homem que pergunta, ele que faz, né, que questiona, que dá dica, quer saber um pouco mais sobre aquela cozinha e a mulher mais o acompanha. Existem essas exceções. Mas Claro. normalmente quando é voltado para a tecnologia. Ah, vamos comprar aqui um som de bar, né? Vamos comprar aqui um televisor. É mais o homem, uma caixa de som potente. É mais o homem que gosta desse tipo de coisas. Vai se Como ligar, né, as suas nessa exceções. situação. Mas normalmente, quando está indo um casal comprar, você percebe que o brilho nos olhos está no homem. E aí, como que a gente se prepara para isso? A gente vai direcionar toda a conversa para o casal, claro, mas sabendo que quem está ali com o sim da compra é mais o homem. Porque aquela Entendi. é mais para um desejo dele. E aí, quando você É, pega, eu não sei se essa é a pergunta que você está, se é essa mesmo que você perguntou, que eu entendi isso, tá? isso mesmo. É Quando isso você mesmo. vai para uma cozinha, por exemplo, você percebe o brilho das mulheres brilhando, os olhos das mulheres brilhando, né? O brilho nos olhos, vamos dizer assim. Brilho nos olhos. Normalmente, a mulher gosta de chegar na sua casa e ter a cozinha muito bem arrumada, um jogo de sofá. A mulher pensa mais na arrumação, né? No designer da casa. Enquanto o homem ele é mais voltado para algo da tecnologia. Então, sim, a gente percebe isso e logo direciona o atendimento mais para essa pessoa. Aquela frase do encantamento, né, quais são as características e benefícios, o que isso pode te proporcionar? Ó, o som de baile pode proporcionar um áudio incrível na sua TV, aumentar a potência. E isso para a mulher não muito, pelo menos eu, não me chama muito É verdade. se eu estiver intertido lá, né, olhando para a TV, e eu falar do som de bar para mulher, eu, enquanto cliente, não me chamaria atenção. Mas por isso que eu direciono essa frase para o homem. Ó, eu tenho um negócio ali que vai aumentar a potência do seu som. O homem vai ficar doido, porque ele quer É saber que verdade. negócio é esse que vai aumentar a potência do som. Então, por isso que a gente tem sim essa sensibilidade de entender para qual é o fim daquele produto, qual é a persona, né, por trás daquele produto, se vai ser o homem, se vai ser a mulher, e logo a gente direciona as frases de encantamento, a característica que faz, que dá valor àquele produto para a pessoa que veio buscar. É Seja verdade. Ó, a Marta dizendo aí que ela gosta da cozinha. É verdade. Ela não comprou esse apartamento, ela comprou a cozinha com o apartamento junto. Viu? Posso... quando ela foi comprar o apartamento, ela falou, poxa, eu gostei da cozinha, eu vou levar. O restante depois a gente vê. isso dá um jeito. Foi exatamente assim que nós compramos aqui. Muito Bacana. bem. Agora Kedma, há um momento aí, vamos falar da preparação para esse saber ouvir. Gostei muito desse contexto. Então, assim, eu recebo um manual de um material, eu estou conhecendo o produto que eu vou vender. Né? Tudo é venda, tudo é venda. Nesse momento que eu estou conhecendo, que eu estou vendo ali aspectos tecnológicos até, do equipamento, da cor, como que utiliza tudo mais, esse momento eu já desenvolvo essa percepção
que não é só olhar um manual, na verdade, já é me preparar até para fazer essa entrega dessas expectativas que podem surgir, né? E a pergunta era essa mesma, sim, porque eu quero exatamente frisar isso, que o saber ouvir, ele tem um saber entender, porque talvez até o fato de você ver um homem sozinho, de você ver o casal, de você ver as crianças, é uma mensagem que está sendo anunciada ali, né? A família inteira vem escolher o móvel, o aparelho. Então, nesse contexto, a percepção do vendedor, eu não mais de vendedor, eu acabo direcionando mesmo aqui, a live, a estante digital, todo o trabalho que eu faço de treinamento, de mentoria, é para vendas, sim. E aí, essa percepção, eu não ouvi nada ainda, mas o cliente já está me comunicando algumas coisas. Essa percepção é um ponto a ser desenvolvido no vendedor. Qual a sua opinião sobre isso? Muito, porque o produto vai além do que está no manual, né? Por isso que a gente fala muito que ao apresentar a característica do produto, que sim é o que está no manual, eu logo preciso falar quais são os benefícios. Então, uma mensagem anunciada para mim já é: a cliente entrou na loja com seus 3 filhos e seu esposo para comprar uma lavadora. Logo, eu entendo que ela vai lavar muita roupa, porque uma mulher com Família grande, crianças. Esposo, uma família considerável aí que vai precisar de uma lavadora que comporta. Então, esse vendedor já não é o ideal para ela de verdade. Se ela for comprar uma lavadora de 8 quilos, não é o ideal para ela. Vai conseguir lavar suas roupas? Vai, mas talvez não vai atender, né? Então, o ideal para ela que seja aí talvez a partir de 10. Agora, tá vindo o Davi e a sua esposa Marta, né? Um casal, né? Que são casados, chegaram na loja a partir de 8, a mensagem anunciada a partir do que eu vi, parece que 8 atende. Mas não é só isso. Eu descubro que a Marta, ela tem muitos edredons elegantérrimos. Que a Marta, ela tem uns edredons muito pesados. 8 quilos não vai suportar. Então, por isso que eu volto no saber ouvir e nem sempre é o que a gente está vendo. As percepções. Fantástico. Olha, até para corroborar, aí para fortalecer, para ajudar a sua argumentação, o vendedor ouviu assim, o enxoval da estética, né? Aquele monte de lençol, toalha, tudo mais, é verdade. Quando nós fomos comprar, nós compramos um a mais da nossa necessidade, porque ele ouviu isso. Ah, mas eu tenho a estética. Ah, então tem, olha, a senhora deve ter muito lençol, deve ter muita toalha. O que a senhora faz na estética? E em cima disso, ele não vendeu a máquina de lavar para a nossa casa, ele vendeu a máquina de lavar para atender a estética. Isso fantástico aí. Isso aí. Então, parabéns. Às vezes a mensagem é anunciada, aparentemente anunciada, só que às vezes aquela mulher também que veio com 3 crianças, o marido, às vezes são netos que só está visitando. Mas então eu preciso dar importância sim. E aí, logo em seguida, eu faço sondagem, descubro que de fato ela é uma mulher que tem 3 filhos e o seu esposo. Direciono para ela a partir de 10. E aí, onde vai muito do que você perguntou sobre o manual. Como que ele se prepara antes para oferecer o melhor produto para essa cliente? Quando ele vai falar da característica, que é o que está no manual, é uma lavadora de 15 quilos, da cor branca, da marca Y, cesto inox, isso aí está no manual. Ela, enquanto cliente, se pegar, vai saber. Ou se ela for no site, ela consegue pesquisar. E o que eu, vendedor, o que eu vou fazer? Qual vai ser o meu papel? Eu vou apresentar para Dona Maria quais são os benefícios dela ter essa lavadora. Olha, é verdade. Lá dentro do MEP, né? Dentro do MEP, lá. Expectativas, né? O potencial. Muito interessante, então, verdadeiro. Eu vou apresentar para a Dona Maria benefícios dela levar uma lavadora de 15 quilos, do cesto inox, né, da cor branca. Então, eu apresento para ela aquela lavadora. E aí, a característica da lavadora
é 15 quilos. Mas qual é o benefício de ser 15 quilos? Qual é a vantagem disso? Dona Maria, olha, a senhora vai lavar mais roupa ao mesmo tempo. Isso aí não está no manual, precisa ser papo de vendedor. Precisa ser fala de vendedor. A senhora vai lavar mais roupa ao mesmo tempo. A senhora vai economizar água com isso. A senhora vai economizar energia com isso. E, Dona Maria, vamos combinar? 3 crianças, a gente precisa de tempo. E a senhora vai economizar tempo. Então, são coisas que não estão no manual. Verdade. Três crianças que vão para a escola, que vão para a academia, que vão para o inglês, que usam roupa no playground. Então, a quantidade, imagina o volume de roupa aí, né? Nesse frio agora, muito casaco, muita camisa. Isso, perfeito. Então, perfeito. eu logo ofereço isso para ela e eu apresento qual é a vantagem dela deixar de levar uma lavadora de 8 quilos para uma de 10, de 15 que seja. Então, eu apresento para ela a lavadora ideal. Porque logo a gente entende assim, não, lavadora de 15 quilos é muito cara. Cara em relação ao quê? A senhora vai economizar na água. A senhora vai economizar na energia. A senhora vai dividir em 10 vezes, serão 10 vezes de X reais, mas a partir daí a senhora não vai ter o mesmo problema com conta de água, o mesmo problema com conta de luz. Então, olha que benefício, que vantagem. E o cliente, ele não chega sabendo dessa informação. E eu, enquanto vendedor, tenho uma obrigação de apresentar isso para ela. Então, por isso que a minha preparação antes dele chegar na loja são essas. Quais são os benefícios dessas características? Eu quero pontuar aí dentro dessa questão da preparação ainda. Porque eu vou falar para você, todas as vezes que eu sou chamado, sabe, você sabe da minha experiência toda no varejo, 28 anos, mas eu tenho feito um trabalho muito direcionado com qualidade de atendimento para restaurantes. E olha, é incrível como a equipe de venda não está preparada para vender. É um alerta, não é uma reclamação, drama, nada disso, não. Não só para até nossos colegas aí que também são da área de treinamento. As pessoas têm que estar mais preparadas para vender. E aí, nós queremos pontuar aqui que o nosso encontro nesse feriado é no seguinte sentido, Kedma. Muito importante aí, eu quero ouvir o seu comentário. Já são 8h43. Eu falei para você que ia passar de 8h40. Muito bem. Olha só, Kedma, voltando para o manual ainda, o vendedor, a equipe técnica, o manual. É importante frisar esse detalhe, Kedma. Nós lemos o manual para entender o produto, não para falar para o cliente. Ninguém, o manual, como você falou, do mesmo jeito que você leu, o cliente também pode ler. Isso não é problema, o cliente sabe ler. O detalhe é ler o manual para saber ouvir o cliente. E, a partir daí, saber entender. Vamos lá. Então, quando eu leio o manual, eu falo assim, quando chegar um cliente que está aí, que tem uma grande quantidade de roupa, esse aqui é o produto ideal para ele. Então, eu compreendo sobre o produto e eu vou ter argumentos caso ela queira quebrar a objeção. Exemplo, mas pelo fato dela ser de 15 quilos, não gasta mais água? Não, muito pelo contrário. Aí é onde entra o manual. O fato dela ser uma máquina top de linha, né, que tem a característica tal, e aí eu explico para ela quais são essas características, faz com que a senhora consome menos água. Então, é muito do que você falou. O manual é algo que eu absorvo para mim, para eu conseguir explicar para o cliente e conduzir ela na melhor experiência de compra, né? Porque o manual, ele tem muitas palavras técnicas, né? Quad-core, enfim, falando aí de notebook, de celular, enfim. São muitos termos técnicos. E se eu apresentar para o Davi os termos técnicos, você não vai entender. Então, o manual, eu absorvo os termos técnicos, transformo em coisas que faz com que o Davi entende a necessidade dele ter aquilo ali. Logo, quando eu apresento, eu agrego valor para aquele produto. Por exemplo, voltando no caso da lavadora, que antes era de 8 quilos, agora eu estou falando de uma lavadora de 15 quilos, claro que a diferença de preço é maior.
E aí ela vai logo falar, não, a diferença de preço é absurda. Só que eu já descobri o potencial de compra dela e sei que ela tem condição, né? E aí a diferença de preço é absurda. Aí quando eu transformo o manual em benefício para ela, ela fala assim, vale a pena eu fazer esse investimento. Então vale a pena eu fazer, porque a gente não fala em pagar, né? É um investimento que ela está fazendo. Investimento, verdade. Vale a pena eu investir um pouco mais, porque lá na frente eu vou economizar água, eu vou economizar energia e logo vou ter mais tempo para poder direcionar o meu filho para a escola, para fazer uma comida, para poder trabalhar, porque às vezes é uma mãe que tem 3 filhos, mas que ela também tem o seu. Verdade. Tem uma agenda, né? É difícil, todo mundo tem uma agenda hoje. Isso, então a gente logo entende que ela está fazendo um investimento. Por isso, da importância do vendedor apresentar de fato as vantagens e o benefício para o cliente. O Kedma, vou te contar uma historinha. Aprendi com o pastor Elvis, contar histórias. Eu atendo restaurante, né? Eu faço qualidade de atendimento, restaurante. Há um momento que eu entrego uma pastinha dessa assim, chamada ficha técnica, né? E peço para a equipe de atendimento conhecer o produto que o restaurante vende. Você sabia que muitos garçons não conhecem o cardápio do restaurante? Mas eu vou ter que gravar isso tudo para falar. Eu quero frisar esse aspecto aí. 8h47, a gente já vai encerrar, mas eu quero destacar isso aqui. Ô, Kedma, é incrível como o pensamento de vendas ainda é aquele pensamento que tem que ser uma pessoa extrovertida, que tem que falar muito. Sabe? E eu vou insistir na minha tese. Eu estou lançando um e-book que vai tratar exatamente disso, mapeamento, né, da qualidade de entendimento, não é de atendimento. O nome é esse, mapeamento da qualidade de entendimento. Exatamente por isso. Atender, você precisa entender. Entender. Eu sabia que alguém iria me entender. Obrigado. Aí, você percebe isso. Olha, eu sou tímido. Olha, eu vou falar para você, eu já estou treinando vendedor tímido agora, eu estou gostando disso. Vendedor que não fala muito. Eu tô gostando já desse perfil, né? Porque, na verdade, a gente precisa de vendedor que ouça muito, sabe? A gente já está caminhando para o final, já vou te entregar aí para você se considerar aí nesse fechamento. Mas olha só que interessante, a resistência que se tem com relação a isso, que é o falar muito, é que vai vender muito. Então, dentro desse tema, e quero te agradecer a maneira maravilhosa com que você conduziu aí as suas colocações, por isso que eu queria te ouvir há tanto tempo, né? Percebe-se o seguinte, nós nos preparamos, nós temos curso de oratória. Sim. Por que não existe curso de ouvir? Deveria ter um curso de ouvir. Como ouvir, né? Porque, na verdade, ainda hoje, talvez dentro do ambiente de mentoria, de consultoria, de coaching, se fale mais até na escuta ativa, né? Mas você percebe isso, o quanto que nós estamos despreparados até para essa escuta ativa. Nós temos assim a fala ativa, né? Começa a falar, mas o quanto que nós preparamos para a escuta ativa? Então, antes do nosso bloco final, eu queria ouvir de você isso aí. Qual é a importância, Kedma, dentro da sua visão, e como que se quebra essa resistência nesse sentido do saber ouvir? Fala um pouquinho. E aí eu não vou nem entrar em questões de trabalho, qual é o mundo de ramo, né? O saber ouvir é muito importante. Sabe uma coisa que eu não lembro se foi uma palestra, não lembro se foi um curso que eu ouvi e que eu guardei para minha vida e que eu tenho me policiado, não estou 100%, confesso. Eu tenho me policiado para saber ouvir. Que é, por exemplo, às vezes você chega próximo a mim e fala assim, poxa, Kedma, eu tô com uma dor de cabeça
Ao invés de eu entender um pouco mais sobre isso, eu falo, eu também tô. Ontem eu também tava com dor de cabeça. Poxa, pior é a minha, né? Pior é a minha. Eu também estava com dor de cabeça ontem. Poxa, e a pessoa que estava acabando de contar uma situação, você já deixou dela ser o centro da atenção e você quer ser essa atenção, né? Então, por exemplo, eu tô com um familiar doente. Eu também tô. Calma, a pessoa tá te contando uma coisa, né? Poxa, lá no meu trabalho acontece isso. Nossa, no meu nem te conto. Calma, mas ela não quer ouvir sobre o seu. É hora de ouvir sobre Ela quer contar do dela, né? E aí, depois que eu ouvi essa palestra, eu lembro de uma vez que eu cheguei até na nossa igreja e uma pessoa sentou do meu lado e falou assim: ai, Kedma, eu caí, machuquei meu joelho e agora eu tô com uma dificuldade para dobrar o joelho para orar. E aí, logo em seguida, eu falei: você caiu também? Eu caí. Aí eu falei: caramba, olha eu fazendo o que eu acabei de aprender, né? E aí eu falei: você caiu, mas caiu aonde? Como foi isso, né? Então, você tá indo ao médico para poder ver isso? Então, um dos segredos para você começar a trabalhar a escuta ativa é você deixa o outro falar, faz perguntas sobre o que ele está te falando, demonstra interesse e olha nos olhos como se o que ele estivesse contando fosse a coisa mais importante do mundo. Isso é dar atenção, né? O atendimento vem da palavra oriunda de atenção. Dá atenção para essa pessoa. Então ela está te contando algo, faz perguntas, esquece você naquele momento. Né? Ouve a pessoa e fala: sério, mas o que aconteceu? Quando foi isso? E a pessoa vai falar lá na frente, caso você queira aproveitar e endossar e falar: olha, já aconteceu isso comigo, e trazer como experiência, sim. Agora, a escutativa está muito ligada aí. Deixa a pessoa falar sobre a dor de cabeça dela, se ela vai falar sobre a dor de cabeça. Deixa ela contar: nossa, eu ganhei um presente, sério, qual foi o presente? De quem você recebeu? E você queria receber isso, você estava precisando, poxa, que bacana. Ao invés de você dizer assim: eu também ganhei um presente. Sabe? Então, tá muito voltado em dar atenção mesmo. Então, resumindo tudo aqui, e aí tá muito ligado ao projeto que você tá fazendo sobre entender. Então, eu atender o Davi, suportar o Davi, eu preciso primeiro entender, e eu só entendo fazendo pergunta, dando atenção e ouvindo. Então, para quem tá aqui na live assistindo ao vivo, para quem vai entrar para assistir depois, quando alguém vir falar qualquer coisa, você não é o momento da história, não é a sua hora de falar sobre você. É hora de nós falarmos sobre o outro. Então, dar essa atenção é super importante, algo que eu levo para a minha vida e tenho me policiado para ser essa pessoa em 100%. Coadjuvante, coadjuvante. É bom ser coadjuvante. Coadjuvante e ser o protagonista da história, né? O coadjuvante tem a sua importância. Vou te contar então um segredo. Eu faço assim, onde quer que eu esteja, eu lembro assim: eu sou diácono, eu sou diácono, eu sou diácono, eu sou diácono, eu sou ajudante, eu sou ajudante. Eu sirvo, né? Eu sirvo. É verdade, e funciona, assim, funciona. Eu acho, assim, no dia a dia de trabalho, eu falo assim: seu Davi, é tão bom conversar com você, às vezes você nem fala nada, a pessoa fala, aí você, tá, agora tem que ir. Aí você: foi tão bom falar contigo, foi tão bom conversar. Às vezes você nem conversou nada, você só ouviu, mas a pessoa fica tão feliz. Eu me surpreendo, né, nas 7 lojas do Peri, você andando, eu falo assim: é tão bom que você vem aqui. Mas por que é tão bom? Porque você ouve a gente. Então, essa necessidade, essa carência, né, do falar. Olha, Kedma, dentro desse contexto, até mesmo quando aquela pessoa chega com aquele assunto sempre repetitivo, né? Tá calor hoje, né? Olha, essa pessoa está querendo falar. Essa pessoa está querendo chamar atenção. Opa, essa aí quer conversar. Aí pronto, daqui a pouco você vê, aí a pessoa fala. Olha, é incrível como é que eu ouço histórias assim, fantásticas o dia inteiro. Exatamente nesse aspecto, assim. Eu chego aí mesmo de caixa em caixa, assim, ouvindo as pessoas. Como é que você está? O que você tem feito? E o seu projeto? Todo mundo sempre tem um projeto. É mesmo, né? Eu queria fazer aquele curso, você ainda não fiz ainda. Aí começa a contar toda uma história. Agora que você dispara, né, que você lembra assim, como é que isso chega para mim? Então, 8h55,
Eu quero agradecer a todo o pessoal que está nos assistindo ao vivo, saudar todo mundo que chegou aí. Desculpa, gente, nem deu para falar com você, muita gente chegando aí. Muitos contatos da Kedma, muitos contatos meus, amigos, né, pessoais aí presentes aí. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu sei que é feriado, mas é uma questão de agenda. Essa moça é muito ocupada, mas olha o conteúdo riquíssimo que ela traz para a gente, né? Valeu a pena, assim, 8 horas da manhã, o nosso feriado. Então, para entregar para você encerrar, Kedma, olha, gente, primeiro, muito obrigado. Um abraço para todo mundo que vai assistir depois a gravação. Kedma, foi maravilhoso. Eu já estou com vontade aqui, assim, de live 2, porque... Vamos marcar o próximo. Vamos marcar o próximo. O próximo feriado. Vamos fazer a live do feriado. Se tiver feriado, chama a Kedma. Combinado. Não sei onde é que ela vai estar. Para toda a galera aí, como é? São Bom Jesus de Itabapoana. Isso. Aí, obrigado aí por hospedar a minha amiga. Um grande abraço aí para todo mundo aí em Itabapoana. E, Kedma, fique à vontade para as suas considerações finais. Eu agradeço de coração. O canal da Estante Digital ficou muito mais rico hoje. O conteúdo verdadeiro, exemplos reais, né? Um chamamento à ação dentro de uma realidade. Tudo que nós falamos aqui é possível de fazer. Sim. Não depende de uma tecnologia, não depende de nada. É iniciativa, é comportamento, é ser humano. Isso é muito bom de se trabalhar. Eu agradeço de coração. A Marta te manda um grande abraço. Outro para ela. Está falando aqui, ela está falando aqui da massagem, viu? Vamos falando assim que... Marta. Fique à vontade, o espaço é seu. Obrigado, Kedma. Pode encerrar. Davi, eu que agradeço por esse espaço maravilhoso. Para mim, é honroso estar aqui. Eu sei que você convida pessoas a qual você considera muito, não considera só como pessoa, mas como profissional. Então, estar aqui para mim é um privilégio muito grande. E aí, para quem está ouvindo e para quem vai assistir depois, fica aí para nós, né? Para nós o aprendizado de como é importante a gente cuidar do outro, o quanto que o outro tem um papel de importância muito grande na nossa vida e o quanto que nós temos responsabilidades sobre a vida do outro. Por isso que a frase do dia hoje seria entender para atender. Então, a gente fica com essa frase de lição, entenda o seu cliente para atender, né? E às vezes nem sempre cliente. Entende essa pessoa que está do seu lado falando sobre o sol, né? Sobre o calor para você. Então, a gente cuidar do outro faz bem, né? A gente nesse momento que a gente sabe que tem tantas coisas acontecendo. Então, prestar o nosso ouvido, prestar essa atenção para o outro faz toda a importância. E a gente, sim, deixa um bom legado. E a gente consegue deixar saudade na vida do outro. Como o Davi, que vai fazer uma visita às pessoas. Poxa, como é bom você ter você aqui. Porque são pessoas que estão numa escassez. Né? Às vezes eu troco mensagem lá com o Davi no Instagram, eu fico rindo o tempo todo. Então, são pessoas que fazem parte da nossa vida e por isso que a gente dá tanta importância. Então, pra gente é privilégio. Então, um abraço a todos vocês. Até o próximo Encontro 2. Olha a promessa! Com testemunhas, entendeu? Com testemunhas. Tchau, tchau, gente. Um bom feriado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço aí para Bom Jesus de Itabapoana. Tudo de bom. Obrigado, Kedma. Tchau, tchau.